Abre tua Bíblia em Mateus capítulo 6. E eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Talvez se eu perguntasse a você, há algo que está aí no teu coração que te preocupa, há algo que está aí no teu coração que está trazendo alguma preocupação para você. Ou como foi essa semana, algo essa semana te preocupou um pouco mais, você tem estado preocupado com alguma coisa. Como foi essa semana? Ou talvez quando a gente pensa nos cenários de pais e mães, a gente pode perguntar, Rafael, qual é a nossa maior preocupação com os nossos filhos? É um sucesso acadêmico e por isso a gente empenha tanto esforço nisso? Ou de fato é cuidar da vida espiritual deles? Ou quando a gente coloca esses dois cenários, em que a gente tem gasto mais força como família, como pais, como mães? No sucesso acadêmico? Ou na vida espiritual dos nossos filhos? No cuidado com o nosso casamento? Ou como a gente pensa nesse cuidado do casamento? A gente pensa a partir da veia espiritual? Ou naturalmente, Vinícius, gastamos energia essa semana para prover para casa. Mas isso é de fato o que mais nos preocupou? Ou nós pensamos também junto com isso em prover espiritualmente para o nosso lar? Em estarmos providos do Senhor, em provermos para o nosso cônjuge, em provermos para os nossos filhos, espiritualmente também, e acima de tudo. E aí sobre isso que eu queria falar, encerrando um pouco essa nossa análise que temos feito em Mateus 6, 33. A partir da próxima semana nós entramos numa nova série, devemos caminhar outubro e novembro nessa série, falando sobre as parábolas de Jesus, sobre o reino de Deus. Mas nós falamos em Mateus 6,33, Fábio, buscar primeiro o reino de Deus. E tratamos num domingo sobre essa ideia do reino de Deus. Depois falamos sobre a sua justiça. Falamos no domingo que antecedeu o nosso culto missionário. E eu queria pensar com você um pouquinho hoje e falar com você sobre o que seria então essas outras coisas que são acrescentadas. Terminando então essa análise quase que fatiada desse versículo específico de Mateus 6, 33. Mas para a gente entender Mateus 6, 33, a gente tem que entender o que Jesus está falando num contexto um pouco mais amplo, Mauro. Porque afinal, o que seriam essas outras coisas? E para olhar para essas outras coisas, a gente precisa olhar do que Jesus está fazendo referência no começo desse texto. Então esse texto começa para nós no versículo 25 de Mateus 6. E o versículo 25, se você estiver comigo, diz o seguinte: portanto eu digo, não se preocupem com a sua vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ministra aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro, Pai,
do fundo do meu coração, Senhor, que nenhum de nós aqui, Pai, nessa manhã, saiamos, Pai, sem ouvir o Senhor, sem compreender mais sobre o Senhor e o que o Senhor tem para nós, sem fazer decisões, Pai. Que seja uma manhã de decisões tomadas, Pai, de alinhamento com o Senhor e com a Tua vontade, Pai. E faz isso, Pai, através da Tua palavra, viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Meus irmãos, quando a gente para olhar esse texto, e quando a gente olha, de fato, só Mateus 6,33, talvez a gente foca tanto nessa busca do reino, que a gente esquece, Bruno, que na verdade o Senhor mais falou sobre preocupação e ansiedade, nesse texto, do que sobre, de fato, como seria essa busca, irmão Jefferson. Talvez seria muito mais fácil, Josi, o Senhor ter explicado melhor. Ô Jesus, não dava para ter gasto mais tempo falando de fato, então como é que a gente busca? Em termos práticos, o que significa isso na nossa vida? Como é que a gente pode ser mais assertivo nesse teu convite a nós de buscar e pôs em primeiro lugar o reino? Me ajuda, Senhor, a te ajudar. E ele, na verdade, quando nós lemos desde o verso 25, ele está dizendo, olha, não andem ansiosos, não se preocupem. Ele começa a combater, na verdade, todo esse processo de preocupação e ansiedade no nosso coração. Para em menos de um verso, se é que existia verso nessa época, que não existia, ele dizia, então busquem então o reino, a sua justiça. E essas coisas já voltou de novo. Espera aí, Senhor, fica mais um pouquinho aqui nesse assunto. Porque, pastor Edmilson, o Senhor Jesus sabia que sem essa mudança de mentalidade, sem lançarmos de lado essas preocupações, nós jamais seríamos aptos para de fato conseguir priorizar o reino. Porque preocupações na minha e na sua vida têm roubado do meu e do seu coração, do coração da igreja do Senhor, a condição de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aqui vamos entender com maturidade o que de fato ele está falando quando ele diz, olha, não se preocupem. Não se preocupem com o que vocês vão comer, não se preocupem com o que vocês vão vestir. Né, Mauro? Se vai estar lá roupa separada para andar combinando com a esposa. Né? Não se preocupa se vai ter a mesma cor combinando. Não é sobre essa preocupação rasa, meus irmãos. Não é sobre aquele marido que quer cozinhar, Romário, para sua esposa e diz, meu amor, o que você gostaria de comer amanhã? Né? Não é sobre isso. Porque aqui não é um combate ao planejamento, aqui não é um combate a uma provisão básica. Aqui quando ele menciona, olha, não andem ansiosos, não se preocupem, ele está dizendo, não vivam dessa maneira tal que isso roube o coração de vocês, que isso corroa vocês por dentro, que isso gere uma ansiedade quase que doentia, que esse senso de falsa necessidade ou falsa urgência rouba vocês de encontrar aquilo que é prioritário. Outro dia conversávamos, né, Mauro, sobre isso. Esse senso de urgência que te rouba do que é prioridade. Então é isso que o Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês estão com desespero, achando que o que é urgente é de fato tão urgente, que esse urgente se torna prioridade no coração de vocês. Mas isso não é a prioridade no coração de vocês. Vocês, para combater esse lugar, vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E aí é um desafio gigantesco, meus irmãos. Porque quem de nós nunca se perguntou, o que vai ter para comer amanhã? Quem de nós nunca pensou se ia faltar ou não? Se ia dar ou se não ia dar? E aqui a gente começa a entender que essa briga, então, em nós, ela é muito mais do que uma briga terrena. Ela é uma disputa espiritual em nós. E por isso que ela é tão oposta à ideia de buscar em primeiro lugar o reino. Porque para entender esse versículo, quando eu e você olhamos no verso 31, e eu estou focando nessas perguntas do verso 31, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir.
Na verdade, Mira, a gente olha para trás e vai para o verso 25, quando eu comecei lendo. E o verso 25, o Senhor Jesus, ele está expandindo ainda mais, porque ele traz a comparação com os pássaros, ele traz a comparação com os lírios, e aqui no verso 31 ele está quase que encerrando esse pensamento, dizendo, está vendo isso aqui que eu expus para vocês? Por isso não perguntem dessa forma. Mas a gente entende, irmã Luciana, que isso é espiritual quando a gente, na verdade, vai para o verso 24, ou até um pouco antes. Mas deixa eu ler o 24 com vocês. O Senhor Jesus, então, aqui, depois de ter falado sobre jejum, sobre oração, ele começa a falar sobre essa ideia de acumular tesouros na terra, ou tesouros nos céus, e a gente começa a entender que isso é uma questão espiritual. E às vezes a gente passa para o comer, vestir, beber e acha que agora virou algo muito terreno, muito material. Não, continua sendo um âmbito espiritual dessa nossa briga interna. E aí no verso 24 ele diz, olha, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ou a mamon. Uma expressão para riquezas, bens. Vocês não podem servir. Então não é que Deus está disputando aqui, meus irmãos, Deus e o dinheiro. Não, é porque isso tem a ver com uma raiz espiritual. Porque o Senhor não vai se trocar por dinheiro. Ele não vai estabelecer uma relação do sobrenatural com uma briga de poder por algo que é natural. A nossa briga é nas regiões celestiais, contra principados e potestades. Então, toda expressão minha de apego a algo que não é de Deus, ou prioridade no coração de Deus, não é carnal, na verdade ela é espiritual. Quem está comigo? E é um grande desafio, meus irmãos, porque a gente tem mania de olhar isso numa perspectiva natural. A gente não pode servir dois senhores. Nós não podemos, portanto, quando Jesus vai explicando, e se você vê o verso 25, ele diz, portanto eu digo, desta forma eu digo a você, ou seja, ele está trazendo essa ideia da briga de dois senhores. Então quando ele começa a explicar sobre vestimenta, sobre riqueza ou sobre comida, ele está trazendo essa ideia de que não se pode servir a dois senhores. Ele diz, então, portanto, ou seja, ele liga essas duas orações com esse portanto. Vocês não se preocupem com isso. Porque isso não é uma briga de vocês, é uma briga minha. Porque assim como eu cuido dos pássaros, assim como eu cuido dos lírios, eu também tenho a plena capacidade de cuidar de vocês. Mas ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode ser escravo de dois senhores. Ninguém pode pisar em dois reinos. Ou há de se amar o mundo e de se odiar a Deus, ou há de se odiar a Deus e amar ao mundo. Ou você ama o mundo ou a Deus. Não existe como flertar com os dois. No verso 32, o Senhor Jesus, continuando a sua explicação, ele diz, sabe quem é que age dessa forma? Para que a gente continue entendendo que isso é uma questão espiritual. Pois os pagãos agem dessa forma. Ou seja, aqueles que não vivem debaixo da aliança com Deus. Aqueles que não têm Deus como seu Deus. Aqueles que não renderam, não entregaram a vida para o Senhor. Esses são aqueles que buscam essas coisas. Mas entre vocês não deve ser assim. E aí eu fico me perguntando, e eu tenho me refletido nessas últimas semanas pensando nesse texto. Será que nós como igreja, nós como cristãos, estamos mais parecidos com os pagãos ou com os pássaros? Com os pássaros que confiam e descansam no Senhor, e eu já expliquei que isso aqui não é sobre inércia e responsabilidade, espero que todo mundo entenda isso, mas que confiam no Senhor, ou a gente está mais como os pagãos, que a gente precisa estar no senhorio de tudo, eu controlo, eu domino, eu governo. Não é o Senhor que governa. Será que eu e você estamos assim? Ou será que a gente às vezes não está com a nossa agenda, com o nosso desespero, com as nossas preocupações tão iguais às do mundo? Quando o nosso senso de urgência e preocupação devia ser buscar primeiro o reino. E a gente está com senso de urgência e preocupação com as coisas do mundo. Domingo passado, quem estava aqui talvez ouviu aquela irmã
no final falando do custo dos estudos dela. Quem lembra? Pouco mais de R$500 mil. 100 e poucos mil dólares. Deve ter gasto isso também, meus irmãos. 5 anos e meio estudando aqui nesse país, deve ter ido muito mais que isso. Nunca botei na conta, mas... E aí eu falo com muito amor, meus irmãos. Deixa eu falar com amor mesmo. Não falo para ser o chato ou o padrão de perfeição. Não é sobre isso, meus irmãos. Mas é a Bíblia, tá? Será que às vezes a gente não se preocupa mais em guardar dinheiro para a universidade dos nossos filhos do que impulsionar o reino de Deus no coração deles? Deixa eu falar uma coisa, meus pais não tinham dinheiro para me manter, como os pais daquela irmã também não deviam ter. Com certeza ela não veio para cá tendo R$500 mil guardado na conta no Brasil e, agora eu posso ir buscar as coisas do reino. A ordem não é essa. E eu sei que quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, esse senso de necessidade, de provisão, o estudo é caro, saúde é caro, o básico aqui às vezes parece muito caro e o supérfluo é muito acessível. E aí a gente começa a inverter. De novo, não estou dizendo para você ser uma pessoa desprogramada e viver em dívida. Não é isso. Eu vou ficar fazendo isso reiteradas vezes para que você entenda. Mas minha preocupação é onde nós temos colocado a nossa prioridade. Nas nossas preocupações ou no reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas. Com certeza, se eu perguntar para você, você vai ter exemplos de provisão de Deus na sua vida. Que nem nos seus melhores planejamentos você conseguiu prover para você mesmo. E quem que proveu? Aquele que cuida dos pássaros e dos lírios. Nem com todo o seu esforço, nem com todo o seu trabalho, nem com todo o seu planejamento, nem com a melhor planilha Excel, você conseguiu suprir de fato para você tudo em algum momento. E quem supriu nesse momento? Aquele que devia ser o primeiro recurso da minha e da sua vida. O Deus que cuida dos pássaros, o Deus que cuida dos lírios. Que sejamos uma igreja que busque em primeiro lugar o reino de Deus. Isso vai nos custar muito. Isso vai custar tudo. Isso custa a nossa vida. Isso custa os nossos planos. Isso custa os nossos sonhos. O inimigo, ele está desejoso para ter a gente ocupado com as coisas desse mundo. Está doido para ter uma igreja ocupada. Semana passada a gente estava na reunião de liderança da igreja e refletindo sobre domingo, refletindo sobre a semana, como, enfim, que o Senhor tem nos levado a fazer, como podemos ser uma igreja ativa, melhor, que coopera com o crescimento espiritual dos irmãos. Temos buscado refletir um pouco sobre isso. E quando a gente pensa na semana da igreja, eu estou falando agora da igreja local, a gente para num esbarro. Sabe qual é o esbarro que a gente parou? Uma das pessoas que estava na nossa liderança falou assim: mas a gente sabe que o brasileiro, quando vem para cá, ele vem para... Vocês já responderam, eu nem falei. Quando o brasileiro vem para cá, ele vem para trabalhar, para fazer a vida. Não estou fazendo aqui um apelo a você ficar em casa. Porque daqui a pouco o irmão pode fazer um corte da minha pregação e está aí. O pastor mandou eu ficar na rede, né, Vinícius? Mas isso se torna o trilho que conduz a nossa vida, a nossa agenda. E tudo aquilo que nos governa passa a conduzir todas as nossas ações. Se é Jesus que está conduzindo as nossas ações, nossa agenda então caminha sob o reinado de Cristo. Se não é Jesus que está conduzindo a nossa agenda, então nós estamos servindo as coisas desse mundo. Simples, gente. Simples no sentido de entender. Difícil no sentido de experimentar e vivenciar. O Evangelho de Deus, ele é tão maravilhoso que a gente explica ele para uma criança. E a criança é capaz de abraçar e receber Jesus. E a gente explica ele para adultos. E é tão difícil de caber na nossa racionalidade.
Desde a tentação de Jesus, qual era a tentação? Uma das tentações de Satanás. Transforma essa pedra em pão. É sua necessidade, Jesus. Está 40 dias aqui sem comer, até um pão seco no deserto está ajudando. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim somos nós, irmãos, amém? Que quando as preocupações vierem sobre nós tenhamos essa palavra de Deus na nossa boca. Nem só de pão viverá o homem. Quem me conduz não é a falta, quem me conduz não é a falsa sensibilidade de escassez, mas é a confiança na abundância do Cristo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Porque eu e você podemos ser paralisados pelas preocupações. Mas o que a palavra de Deus nos assegura, em Mateus 6,33, é que quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, não tem falta de nada do que precisa. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas, porque a gente pode parar nesse lugar e dizer, mas pastor, eu tenho que comer. Alguns mais, outros menos, aleluia. Pastor, eu tenho que me vestir, preciso de um gel no cabelo. Bruno, o Mauro ficou já preocupado. Preciso de um gel, como é que eu vou comprar esse gel para andar com o meu topete assim, armado? Não posso ministrar lá na frente da igreja com a minha franja caída aqui no meu olho, pastor. E claro, e a beleza de quando a gente olha esse texto é que Jesus nunca falou que isso não era importante. Jesus não disse, deixe isso aí de lado. Jesus não disse, isso não é importante. Ele só disse, não mude a ordem de prioridade na sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, essas coisas vão ser acrescentadas. Ora, se ele soubesse que a gente precisa e não nos desse, ele era um Deus mau. Só que ele está dizendo, eu vou acrescentar, não vai ter falta na sua casa. Quando você estabelece a ordem de prioridade correta na sua vida. Ele nunca nos falou que não daria. Mas, de novo, esse senso de urgência e de preocupação, aí a gente começa a achar, e é uma palavra direta para os homens, que ser homem de Deus é botar comida na mesa. Que ser homem de Deus é pagar conta, é proporcionar uma viagem para os filhos, é gravar boas memórias. E ser homem de Deus pode passar por esse lugar, mas não é esse lugar. Ser homem de Deus é dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é onde eu vou gastar mais energia da minha vida. Isso é ser homem. Isso é ser homem de Deus. Não é achar que botou um arroz e feijão e carne na mesa e disse, agora eu estou em quites com Deus. Não é sobre isso. Passa por esse lugar, mas não se resume a esse lugar. Quem está entendendo? Porque isso, achar que para nesse lugar é inverter prioridades. E qual a sua prioridade, meu irmão? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O Bonhoeffer, nesse livro que está aqui, e eu vou ler uma outra passagem no final, ele diz o seguinte, presta atenção. É evidente, portanto, que a preocupação com alimento e vestuário ainda não é a busca pelo reino dos céus, como tantos gostam de dizer. Como se trabalho em prol da família e de nós mesmos, como se a preocupação pelo pão e pela morada já fossem a busca pelo reino de Deus. Como se essa busca se realizasse simplesmente em nossas preocupações cotidianas. O reino de Deus e a justiça divina são algo totalmente diferente daquilo que nos seria acrescentado em dádivas nesse mundo. Então, se o reino de Deus e a justiça de Deus fossem exatamente igual àquilo que a gente vai ter acrescentado, não seria acrescentado, porque uma vez que nós buscamos ele, já teríamos o reino. E eles são distintos justamente por isso que ele é acrescentado. E qual a solução então, meus irmãos? Qual a solução para essa preocupação acabar na nossa vida, irmã Mônica? Para alguns a resposta talvez pode dizer, pastor, para eu ficar sem preocupação tem que ter o necessário, seria a provisão. E ainda não é a resposta final, porque se fosse provisão, Josi, o povo de Deus, além de ter saído do Egito, recebeu comida todo dia. Já pensou, você não precisar cozinhar e ter comida todo dia? Oh, Jesus, que bênção. Do céu ainda,
Mas se a provisão fosse a solução, o povo não padecia, o povo não pegava mais na sexta, porque tinha medo de faltar no sábado. Se provisão fosse a solução para a nossa preocupação, quando a gente tivesse o suficiente, a gente não estava desesperado querendo mais. Então, provisão não é a resposta. Falta de preocupação, ou seja, eu vou ignorar o problema. Talvez tenha alguns assim, eu vou fingir que isso nem existe. É tipo a gente olha a louça lá para lavar e fala assim, eu prefiro nem ver. Mas também não resolve o problema, Ricardo. Qual é a solução para essa nossa preocupação? É um olhar centrado em Jesus. É endireitar o olhar. É a gente centralizar o nosso olhar em Cristo. É dizer, a tua presença é tudo para mim. As preocupações não vão me roubar de olhar para a tua presença e dizer, o Senhor é o melhor, o Senhor é o maior, o Senhor na verdade é tudo que eu preciso. E nós desejamos, meus irmãos, ser uma igreja que busque em primeiro lugar o reino de Deus. Que está muito mais preocupada em quem somos do que como nos vestimos. Que está muito mais preocupado em como eu me alimento espiritualmente do Senhor do que com o prato que come. Porque o espiritual deve vir antes do material, do corpóreo, do corporal. Colossenses 3:1 diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:1 até o 3. Minha pergunta para nós nessa manhã é: onde estão os nossos olhos? Nas coisas do alto? Ou nas coisas dessa terra? O que de fato nós temos buscado? Como nós temos buscado as coisas do alto? Porque o próprio povo, quando via Jesus multiplicar o pão, começou a seguir Jesus por conta da multiplicação dos pães, e não por conta do próprio Cristo. Por isso que ele diz, mas eu sou o pão da vida. Ou a mulher samaritana, quando entendeu, de Jesus, olha, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Ela diz, então me dá, porque eu não preciso mais voltar nesse poço quente aqui de meio-dia, cabeça quente, meio-dia eu não quero mais ficar vindo pegar água, Jesus. Ele disse, não, se você beber da água que eu te der, do teu interior fluirão rios. Porque a gente olha para o Cristo e talvez pensa que pelo fato de estar nele ou estar perto dele, a gente quer agora os nossos próprios desejos atendidos. E todas essas coisas que serão acrescentadas não são os meus anseios, irmã Cleide. Não são os meus gostos ou a minha vontade. É aquilo que é também prioridade para Deus em relação a mim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, cuida dos negócios de Deus, que Deus vai cuidar dos teus negócios. Se a gente quiser traduzir na versão 2024. Cuida dos negócios de Deus e Deus vai cuidar dos teus negócios. Só que o que a gente faz? Cuida muito dos nossos negócios. E esquece que cuidando dos negócios de Deus, a gente fazia no bom português, 2 coelhos numa cajadada só. Olha isso aí, meu Deus, nem estava planejada essa frase. Péssima, mas verdade. É antiga, né? Eu aprendi recentemente, meninos, não é do meu tempo, não. Claro, é muito melhor. Queira tudo desse mundo e você não vai ter nada. Queira unicamente o Senhor Jesus e você vai ter tudo que você precisa. Qual a melhor escolha? Porque nos custa tanto escolher o certo, então, porque é uma guerra espiritual, por isso que ninguém pode servir a 2 senhores. A resposta do Senhor é dizer no verso 32, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. A pergunta que fica para nós é, o Pai Celestial é de fato nosso Pai? Porque o Pai Celestial sabe, mas o Pai Celestial é o nosso Pai? Essas todas coisas que serão acrescentadas, ora, acrescentar no conceito
mais puro da coisa é adicionar algo a alguma coisa. Faz sentido, Mauro? Você que é mais das contas? Ora, você acrescenta, ou seja, segundo o dicionário, adicionar uma certa quantidade a algo. Então não é, o reino de Deus ele é buscado em primeiro e as coisas são então acrescentadas a esse reino. Ou seja, o que o Pai me dá, meus bens, minha vida, os dons, tudo que o Pai me dá, ele começa então a caminhar, ele é acrescentado e vai em decorrência do que é prioritário. Então tudo que é acrescentado, ele é secundário, ele serve àquilo que é primeiro. Então toda, meu irmão, a tua vida, a tua família, os teus bens, o teu patrimônio, tudo você deve colocar em razão dessa prioridade do reino de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Como o Senhor quer? O que eu faço? Como eu administro isso de forma que seja, que revele a prioridade do teu reino nos meus negócios da vida comum. O Senhor não desampara os seus, o Senhor conhece os seus. Salmo 34, o salmista diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugiam. Temam ao Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta a que os temem, aos que o temem. Salmo 34, verso 8 e 9. Nada falta ao que teme ao Senhor. Salmo 23, muito conhecido: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. O próprio Jesus, em Mateus 5, um pouco antes do texto que a gente está olhando, ele fez a oração do Pai Nosso, que ele pediu por um pão que era nosso. Para que dia? Para cada dia. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por quê? Porque as preocupações podem roubar a gente daquilo que é prioridade. Qual é a nossa prioridade? É o reino de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, ele vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma. Antes apresente as suas petições ao Senhor, com cânticos, ações de graça, súplicas. Verso 11 desse mesmo capítulo, ele diz: olha, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece. A pergunta que fica para nós é: o que na verdade tem sido acrescentado? O reino de Deus na nossa agenda ou as outras coisas? O que de fato é a prioridade? O que tem sido acrescentado? A gente mais se preocupou, e talvez pareça engraçado, mas é bem prático, em vestir uma boa roupa hoje, em tomar um banho. Talvez alguns se preocuparam. Ou a gente se preocupou nessa manhã em vir revestido de oração, em vir revestido do Espírito, porque esse ambiente é um ambiente de batalha espiritual também. Aqui a gente vai encontrar gente imperfeita, aqui a gente vai ter alegria, aqui a gente também vai ter tristeza, aqui a gente vai ter confirmação, mas aqui também a gente vai ter dor. Aqui Deus vai confortar, mas aqui Deus também vai confrontar. E não é vir bem arrumado, bem cheiroso, que vai nos garantir um coração acessível para o Espírito Santo. Mas é vir não vestido, mas revestido do Espírito Santo de Deus. Quando você vier para a igreja, vem orando o caminho todo, meus irmãos. Eu tenho feito essa prática. Vem em oração. Porque o trânsito já quer te tirar do eixo. Quando você sai atrasado, hein, Josi? Você sai atrasado, mora nos 5 minutos. Agora mora 25 e sai atrasado. Jesus amado. Aí você já começa aquela briga no espírito, né? A velocidade é 70 e seu pé quer empurrar para 80 e diz: mas Jesus, e se a polícia me parar, olha meu testemunho aqui. Aí você começa essa briga espiritual e você vai orando. Hoje tinha que estar 8 aqui, meus irmãos, é desafio, hein?
Daqui a pouco é com 2, ô Jesus. Mas vem em oração, irmão, em nome de Jesus. Se a gente não vier preparando o nosso espírito para esse lugar, não adianta de nada a gente estar aqui bem sentado, bem alegre, bem vestido, banhado, alimentado ali no café da manhã. Tudo isso é temporário. Você toma café da manhã ali 10h30, 1h, você já está querendo que o culto acabe, porque já deu fome de novo. Porque isso é o nosso corpo. Mas se a gente vier revestido em oração, essas setas do inimigo, essas batalhas espirituais vão querer bater na gente, mas a gente vai se levantar, porque a gente está erguido, não em nós mesmos, mas no Senhor. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque eu estabeleci uma prioridade para a minha vida: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Para que a gente, meus irmãos, para que nós não sejamos Laodiceia. Se você quiser saber um pouco mais, lê Apocalipse 3. Laodiceia é aquela igreja morna. Nem quente, nem fria. E por que você é morno? Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Aí entre os conselhos, antes de dar os conselhos para essa igreja, o Senhor já diz assim: você diz que você é rico. Você diz que você é abastado. Você diz que você não tem falta de nada. Olha essa falsa sensação de provisão. Só que você não sabe. Pobre, miserável, pobre, cego e nu. Uma igreja pobre, achando que era uma igreja rica. Isso é para crente, tá? Isso é para crente. Essa carta não é para ímpio, não. É para uma igreja. Eis que eu estou à porta aí, bato. Isso não é o texto que parece evangelístico. É um pedido do Senhor Jesus de entrar numa igreja. Isso é o Senhor Jesus dizendo: ô igreja, deixa eu entrar. Deixa eu ser o rei desse lugar. Deixa eu ser o Senhor desse lugar. Deixa eu ser o cabeça desse lugar. Busquem em primeiro lugar a mim. Porque vocês estão buscando as outras coisas, vocês estão achando que estão abalando por aí, vestido. E vocês estão nus. Que não sejamos nós, meus irmãos. Que as preocupações do dia a dia, que talvez algumas são naturais, não roubem o nosso senso de prioridade. Eu quero terminar lendo essa passagem desse livro, se um dia você quiser ler, chama Discipulado, Bonhoeffer. E bem no finalzinho, ainda fazendo um comentário a partir de Mateus 6,33, ele diz o seguinte: depois de um longo período no discipulado, ou seja, na caminhada de um discípulo, a pergunta: alguma vez vocês passaram por necessidade? O discípulo responderá: nunca, Senhor, nunca. Como alguém, mesmo faminto, nu, perseguido e em perigo, mas com a certeza da comunhão com Jesus Cristo, pode sentir necessidade de algo. Alguém mesmo nu, perseguido, desprovido aos olhos humanos, mas com a certeza da comunhão com Cristo, como essa pessoa pode sentir falta ou necessidade de algo. O Senhor é tudo. Que nós possamos, meus irmãos, em nome de Jesus, ter o Senhor Jesus, o reino de Deus, como a prioridade do nosso coração, sabendo que ninguém pode servir a dois senhores. Buscar primeiro o reino, a justiça dele, na confiança que o Pai Celestial sabe tudo que nós precisamos. E essas coisas nos serão acrescentadas. Não troque o que é prioridade pelas suas preocupações. Que sejamos uma igreja mais parecida com os pássaros do que com o mundo, do que com os pagãos. Curva a tua cabeça, vamos orar antes da gente louvar. Pensa na tua semana, pensa nas tuas preocupações. Pensa talvez como elas têm te roubado daquilo que é prioridade. Pensa naquilo que te preocupa sobre o amanhã, sobre a falta de segurança ou a suposta falta de segurança. E que você tem tentado fazer tudo isso na força do teu braço. Dizendo: eu preciso prover. E o fato de prover já significa que eu busco o reino. O fato de ser um bom marido, um bom pai, necessariamente significa que eu estou buscando o reino, eu não tenho tempo para outras coisas e isso basta.
Se liberta desse pensamento em nome de Jesus. E decide hoje buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Na tua agenda, na tua vida, nas tuas finanças, no teu tempo. No teu tempo. Na tua possibilidade e desejo de servir a Deus, de servir pessoas, de servir na igreja local. Como preocupações têm roubado o teu coração daquilo que é prioridade, meu irmão. Não deixa, o Senhor não vai roubar. Quer dizer, o inimigo não vai roubar o nosso coração. Porque nós estabelecemos uma prioridade. E ele não tem mais acesso. Nós não vamos servir a dois senhores. Nós vamos servir ao Senhor e ao Senhor somente. Te amamos, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a buscar em primeiro lugar, com toda a primazia, o Teu reino, a Tua justiça, na certeza de que outras coisas, aquilo que é necessário para nós, será acrescentado, de forma que glorifique o Teu nome, Pai. Te amamos, Deus, te louvamos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.